Existem batalhas que decidem guerras. E existem batalhas que decidem o destino de um país inteiro. Em uma manhã coberta por névoa, no ano de 1600, mais de 160 mil homens caminharam para um vale no interior do Japão, sem saber que estavam prestes a encerrar séculos de guerras e iniciar uma nova era que duraria mais de 250 anos. Essa batalha ficou conhecida como Sekigahara. Mas o que quase ninguém te conta é que Sekigahara não foi vencida pela força. Foi vencida pela traição, pela paciência e pelo medo. Essa história é grande demais para caber em um único vídeo. Por isso, esta será uma série especial em vários episódios, onde cada parte revela um pedaço do quebra-cabeça que mudou o Japão para sempre. Se você assistir até o final de cada episódio, vai entender não apenas como Sekigahara aconteceu, mas por que ela era inevitável. Bem-vindo ao Caçador de Mistérios. Aqui nós exploramos guerras esquecidas, lendas antigas, traições ocultas e segredos que os livros contam apenas pela metade. Se você gosta de histórias que misturam história real, tensão, mistério e destino, então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada vídeo é uma nova caçada pelo desconhecido. Antes da névoa de Sekigahara, antes da traição, antes dos exércitos marcharem, o Japão já estava à beira do colapso. Tudo começa com a morte de um homem. O homem que havia conquistado tudo, Toyotomi Hideyoshi. E é a partir da morte dele que o Japão começa a caminhar lentamente para a maior batalha da sua história. Antes de Sekigahara, antes da traição, antes dos exércitos marcharem, o Japão já tinha sido conquistado por um único homem. O nome dele era Toyotomi Hideyoshi. E a história dele começa de baixo, muito mais baixo do que qualquer outro governante do Japão. Hideyoshi não nasceu nobre, não veio de clã poderoso, não herdou exército nem terras. Ele começou como servo, carregando sandálias para um samurai. Mas tinha algo raro: inteligência fora do comum, habilidade política absurda e uma ambição sem limites. Com o tempo, ele se tornou o braço direito de Oda Nobunaga, o primeiro grande unificador do Japão. Quando Nobunaga foi traído e morto, muitos acharam que tudo acabaria ali. Mas foi Hideyoshi quem tomou o comando. E foi ele quem terminou o que Nobunaga começou. E se você quer conhecer a história completa de Oda Nobunaga, o homem que começou a unificação do Japão com fogo e sangue, eu posso trazer isso em um vídeo exclusivo para você. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história também merece ser caçada até o fim. Mas agora voltamos para Sekigahara. Em poucos anos, Hideyoshi derrotou senhores rebeldes, antigos inimigos e até antigos aliados. Um por um, ele conquistou praticamente todo o Japão. Pela primeira vez em mais de 100 anos de guerras, o país inteiro ficou sob um único comando. E isso mudou tudo. Hideyoshi proibiu que camponeses tivessem armas, reduziu revoltas, organizou o poder dos clãs, trouxe uma paz forçada ao Japão, mas era uma paz sustentada por medo, porque todos sabiam, enquanto Hideyoshi estivesse vivo, ninguém ousaria desafiar sua autoridade. No final da vida, Hideyoshi finalmente teve um filho, Toyotomi Hideyoshi. Mas isso aconteceu tarde demais. Quando Hideyoshi morreu, em 1598, seu filho ainda era uma criança indefesa. E no Japão feudal, isso era uma sentença de caos, porque o poder não respeita a idade. O poder respeita apenas força. Antes de morrer, Hideyoshi tentou evitar a guerra. Ele criou um conselho dos 5 grandes senhores para proteger seu filho até que ele crescesse. Na teoria, era um plano de paz. Na prática, era como colocar 5 tigres na mesma jaula e pedir para que nenhum brigasse. Entre esses 5 homens, um se destacava: Tokugawa Ieyasu, frio, paciente, ambicioso. Hideyoshi acreditava que o conselho manteria o equilíbrio, mas o que ele fez, sem saber, foi apenas adiar a próxima grande guerra. A partir da morte de Toyotomi Hideyoshi, o Japão não tinha mais um dono. Tinha apenas generais desconfiados, exércitos prontos, alianças frágeis e um herdeiro pequeno demais para impedir uma guerra. E quando o homem mais poderoso do Japão caiu, todos os outros começaram a se mover. Era só questão de tempo, até que o nome Sekigahara deixasse de ser um lugar e passasse a ser uma sentença histórica. Enquanto Toyotomi Hideyoshi unificava o Japão pela força e pela velocidade, outro homem crescia em silêncio, observando cada movimento do poder. O nome dele era Tokugawa Ieyasu. Diferente de Hideyoshi, Ieyasu nasceu em um clã nobre e antigo. Ele cresceu como refém político, nas mãos de inimigos, desde criança.
Isso fez dele duas coisas ao mesmo tempo: paciente e desconfiado. Ieyasu aprendeu cedo: sobrevive não quem é mais rápido, mas quem sabe esperar o momento certo. Ieyasu não era conhecido por grandes ataques espetaculares. Ele era conhecido por nunca atacar antes da hora. Enquanto outros guerreiros buscavam glória imediata, Ieyasu pensava em décadas à frente. Ele preferia perder hoje para vencer por 100 anos depois. Essa é a principal diferença entre ele e Ishida Mitsunari, como você verá. Antes de Hideyoshi dominar o Japão, Ieyasu foi aliado direto de Oda Nobunaga. Ele viu de perto como Nobunaga destruiu clãs inteiros, como a inovação militar mudava guerras, como a traição podia derrubar até os mais poderosos. Quando Nobunaga morreu traído, Ieyasu entendeu algo fundamental. No Japão feudal, ninguém é invencível. Hideyoshi assumiu o comando. Ieyasu não o enfrentou. Ele se curvou, mas nunca esqueceu. Depois da morte de Hideyoshi, Ieyasu se torna o maior senhor de terras do Japão. Ele possuía o maior território, o maior número de soldados, as alianças mais estratégicas e o mais importante, ele tinha tempo. Enquanto todos discutiam lealdade ao herdeiro criança, Ieyasu trabalhava silenciosamente para unir os clãs ao seu redor. Sem pressa, sem barulho, sem anunciar guerra. Para Ieyasu, havia um problema óbvio. Um país não pode ser governado por uma criança. Ele acreditava que o Japão entraria novamente em guerras internas. Os clãs começariam a se matar aos poucos. E o legado de Hideyoshi ruiria com o tempo. Na visão de Ieyasu, a única solução era clara: centralizar o poder totalmente em um único governante adulto. E esse governante, no caso, seria ele. Ieyasu não saiu atacando ninguém. Ele fez algo muito mais perigoso: casamentos políticos, promessas de proteção, divisão de inimigos, recompensas secretas, conversas silenciosas. Em pouco tempo, metade do Japão já estava mais próxima de Ieyasu do que dos Toyotomi, mesmo sem uma batalha declarada. Para os leais aos Toyotomi, isso ficou claro. Tokugawa Ieyasu estava se tornando poderoso demais, e alguém teria que detê-lo, antes que ele tomasse o país inteiro sem sequer levantar uma espada. Esse alguém era Ishida Mitsunari. E é quando Ishida decide se levantar contra Ieyasu que o Japão deixa a política e começa a caminhar para a guerra. Se Tokugawa Ieyasu era o mestre da paciência, Ishida Mitsunari era o homem da lealdade absoluta. Ele não nasceu como grande senhor de terras. Ele cresceu dentro da administração de Toyotomi Hideyoshi. Enquanto muitos samurais buscavam fama no campo de batalha, Ishida cresceu nos bastidores cuidando de impostos, suprimentos, organização dos exércitos, logística de campanhas militares. Ele não era conhecido como grande guerreiro, mas era conhecido como um administrador brilhante. E, acima de tudo, era totalmente fiel a Hideyoshi. Quando Hideyoshi morreu, Ishida passou a se ver como algo muito maior do que um general. Ele se via como o protetor do herdeiro Toyotomi Hideyori e o guardião do sonho de Hideyoshi. Para ele, permitir que Tokugawa Ieyasu tomasse o poder era o mesmo que trair a memória de seu antigo senhor. Enquanto Ieyasu pensava no futuro político, Ishida pensava no legado do passado. E é aí que nasce o choque inevitável entre os dois. Aqui está um ponto decisivo para entender Sekigahara. Ishida era inteligente e organizado, mas não era carismático entre os guerreiros. Muitos daimyo o odiavam porque ele punia erros com rigor, exigia disciplina absoluta, não valorizava a honra guerreira como outros generais, tomava decisões frias baseadas em números e eficiência. Para muitos samurais ele era visto como um homem de escritório se metendo em assuntos de guerreiros. Enquanto isso, Tokugawa Ieyasu respeitava tradições samurais, recompensava aliados, construía lealdade com promessas e terras. Assim, mesmo Ishida estando do lado certo da sucessão, ele estava sozinho politicamente. Conforme o poder de Tokugawa crescia, Ishida percebeu que, se nada fosse feito, o herdeiro Toyotomi perderia tudo sem lutar. Então ele toma a decisão mais perigosa de sua vida: declarar Tokugawa Ieyasu como traidor do conselho. Isso não era apenas uma acusação política. Isso era, na prática, uma declaração de guerra indireta. A partir desse momento, os clãs começam a escolher lados. Exércitos começam a se mover. Castelos passam a ser cercados. O Japão não estava mais caminhando para a guerra. Ele já estava dentro dela. De forma simples, o conflito agora era Tokugawa Ieyasu. O Japão precisa de um líder forte e adulto agora.
Ishida Mitsunari. O Japão precisa respeitar o herdeiro legítimo de Hideyoshi. Nenhum dos dois acreditava estar errado, e nenhum dos dois recuaria. Quando as primeiras fortalezas começaram a cair, e as primeiras alianças foram quebradas, ficou claro para todos os clãs do Japão. Não haveria acordo, não haveria negociação. A única forma de decidir o futuro do país seria no campo de batalha. E, pouco a pouco, dois grandes exércitos começaram a se formar em direções opostas, em rota direta para o mesmo vale, Sekigahara. No final de 1600, o Japão já não era mais um só. Ele estava partido ao meio. Não por um muro, mas por alianças, promessas e traições silenciosas. De um lado estava o exército do leste, liderado por Tokugawa Ieyasu. Do outro, o exército do oeste, liderado por Ishida Mitsunari, em nome do clã Toyotomi. Mas atenção a este detalhe importante. Ishida era o líder político do oeste. Mas os maiores generais do oeste nem sempre o respeitavam. E isso seria fatal. Tokugawa reuniu ao seu redor grandes clãs históricos, guerreiros experientes, homens que já haviam lutado juntos em outras guerras. Entre os principais aliados estavam Date Masamune, o dragão de um olho, Fukushima Masanori, Inaomasa, comandante da temida Tropa Vermelha. O exército do leste tinha algo muito poderoso: unidade, comando claro e confiança em Tokugawa. Eles não lutavam apenas por obrigação. Lutavam porque acreditavam que Tokugawa venceria. E, em guerra, acreditar já é metade da vitória. Do lado de Ishida estavam clãs fiéis ao legado Toyotomi, generais que deviam favores a Hideyoshi e senhores que temiam o poder de Tokugawa. Entre os principais nomes: Ukita Hideya, Moriterumoto, Otani Yoshitsugu, o general doente, mas extremamente leal a Ishida. Mas havia um problema grave. O exército do oeste era grande, mas não era unido. Muitos generais desconfiavam de Ishida. Tinham ambições próprias. Ou já negociavam em segredo com Tokugawa. E Tokugawa sabia disso. Enquanto Ishida organizava tropas e castelos, Tokugawa lutava com uma arma mais perigosa que espadas: a diplomacia secreta. Ele enviava mensageiros escondidos. Cartas eram trocadas à noite. Juramentos eram feitos em silêncio. A proposta era simples: lute ao meu lado, e após a vitória, você será recompensado. Ao mesmo tempo, Tokugawa espalhava dúvida: Ishida vai vencer? E se o exército do oeste perder? Você quer ser destruído junto com eles? Assim, antes mesmo da primeira flecha ser disparada, o exército do oeste já estava rachado por dentro. A guerra não começou em Sekigahara. Ela começou dias antes com cercos a castelos, ataques surpresa, mudanças de alianças de última hora. Cada castelo que caía enfraquecia Ishida. Tokugawa fortalecia. Aumentava o medo entre os clãs indecisos. A tensão tomava conta do país. Daimyos dormiam sem saber se ao amanhecer ainda teriam um domínio. E então, no fim de outubro de 1600, os dois grandes exércitos começaram a se mover, de diferentes direções, por estradas cobertas de lama, sob chuva constante, entre montanhas envoltas em névoa. Mais de 160 mil homens caminhavam rumo ao mesmo ponto, um vale estreito, cercado por montanhas. O nome desse lugar, Sekigahara. E o detalhe mais cruel: muitos guerreiros que marchavam para lá e ainda não sabiam de que lado realmente lutariam. Na manhã da batalha, a névoa era tão densa que os exércitos não conseguiam enxergar o inimigo. E alguns homens, que estavam posicionados para defender Ishida, já haviam decidido traí-lo. Mas isso você vai ver no próximo episódio, porque a verdadeira batalha de Sekigahara não começou com espadas, começou com silêncio. Naquela madrugada, mais de 160 mil homens dormiam no frio e na lama, sem saber quem viveria, sem saber quem trairia, sem saber quem dominaria o Japão ao amanhecer. A névoa cobria o vale, os tambores haviam silenciado, e o destino do país estava prestes a ser decidido, sem que ninguém ainda tivesse desembainhado a espada. No próximo episódio você verá o momento exato em que a batalha começa, a primeira traição e a decisão que mudaria a história do Japão para sempre. Porque quando o sol nasceu sobre Sekigahara, o Japão deixou de ser o mesmo país. Se você quer continuar essa história até o final, se inscreve agora no Caçador de Mistérios e ativa o sininho para não perder os próximos episódios dessa série. Essa não é apenas a história de uma batalha.
É a história do nascimento do Japão moderno. Se esse universo de samurais, batalhas e lendas antigas desperta algo dentro de você, então você vai se identificar com o que criamos na Lost Artifact Studio. Lá você encontra peças inspiradas no Japão antigo, na filosofia dos guerreiros e nas histórias que moldaram uma era. Acesse agora lostartifactsstudio.com e leve um fragmento dessa história com você. O link está na descrição.